Bom, na aula de hoje eu vou me ferrar sozinho, porque o Lucas me deixou mal, falou que era para fazer sozinho o conteúdo, então tô aqui, né? Vamos ver o que dá, certo? Beleza, vamos lá então. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, eu sou o Guilherme, faço parte da equipe da Ativa Clube, né? Nós somos especialistas em gerontologia, em educação física gerontológica, e nós temos o programa Ativa 10K, que é o programa que vai ajudar você, profissional de educação física, a faturar mais de 10 mil por mês. Esse é o nosso grande objetivo. Junto com você, a gente chegar nesse patamar de 10K. Bom, como é que a gente vai chegar até lá? Através de 3 pilares que a gente vai ensinar para vocês. O primeiro deles fala sobre a formação profissional, ou seja, as características do profissional para trabalhar com o público idoso, quais as características que são mais apropriadas para trabalhar com esse público, falando também das características dos idosos, né, para a gente ter conhecimento. Num segundo momento a gente fala um pouco mais sobre a parte técnica, né, e na parte técnica está envolvido questões de periodização, de doenças que acometem mais os idosos e como é que os exercícios vão nos ajudar nessa programação com o aluno idoso. Um terceiro ponto é sobre o que a gente chama de personal empresa, que é inclusive o tema da aula de hoje. Então, hoje é uma aula que a gente vai realmente separar aqueles profissionais que querem levar a sério a profissão, que querem se valorizar e querem atingir esse objetivo dos 10K, daqueles outros que amam a profissão, né, gostam de trabalhar com os alunos, são carismáticos e tal, mas não estão muito ligados nessa questão financeira. Então, se você é desse time, eu vou te adiantar e dizer que esse vídeo não vai ajudar muito você na sua carreira. Mas se você é aquele profissional que tem um pouco mais de ambição, está pensando na questão financeira e atingir os 10K, fica com a gente, que a aula de hoje vai te ajudar bastante, né? E a gente vai trazer outros conteúdos ali ao longo do tempo para te ajudar a alcançar esse objetivo. Certo? Muito bem, quando a gente fala então de personal empresa, a gente está falando de profissionalização, né? Nada mais é que tornar a nossa formação, vamos dizer assim, o nosso trabalho mais profissional. E com isso, que a gente seja profissional e que as pessoas que estão conosco, os nossos clientes, também enxerguem dessa maneira. E com isso, a gente vai ter mais valorização, né? A gente vai ter aí mais fidelização por parte dos alunos, consequentemente a gente vai ter mais renda e a gente vai conseguir assim alcançar aquele objetivo que a gente tanto quer. Para isso, claro, é necessário que a gente tenha muita confiança, né? Que a gente acredite realmente no método que está sendo passado. E o nosso método, como a gente já falou, tem várias alternativas que vão levar você para esse caminho. Bom, gente, como é caracterizado um personal trainer atualmente? Antigamente, o personal era caracterizado como um profissional autônomo, ou seja, ele tinha um guia de recolhimento, né, que ele podia fazer, ele podia se linkar à prefeitura do município onde ele reside, e a partir disso ele poder recolher os impostos dele. Atualmente mudou essa lei, né? E hoje em dia ele é considerado um profissional liberal. Bom, e qual a diferença então entre ser autônomo e profissional liberal? O profissional liberal, ele tem uma formação, ele tem uma graduação ou um curso técnico, né? Enquanto o autônomo não. E a graduação dele, o curso de formação é representada por uma entidade. No nosso caso, o personal trainer é pelo CREF, né, pelo nosso conselho, certo? Bom, tem algumas coisas em comum, né, do profissional liberal com o autônomo, que é o fato da gente conseguir organizar as nossas aulas do jeito que a gente quer, então a gente trabalha o horário que a gente quer, é nós que vamos definir isso. As férias, por exemplo, nós que vamos definir quando a gente quer tirar férias, né? Então,
isso nos transmite uma ideia de uma empresa, e é isso que a gente acaba fazendo uma analogia. O personal trainer, na verdade, nada mais é como a sua própria empresa. Bom, daí a gente começa a pensar, e como é que a gente age? Será que a gente age realmente como uma empresa? Como é que uma empresa deve ser para se manter sustentável e ser saudável, né? Bom, para responder isso, eu andei pesquisando, né, o conteúdo, né, alguns artigos, e eu achei um estudo do Sebrae de 2020, onde ele aponta 5 elementos que ajudam, né, que sustentam uma empresa, que ajudam ela a ser uma empresa saudável. O primeiro ponto que esse estudo aponta é em relação ao diferencial. A empresa ter um diferencial para chamar a atenção dos seus clientes. Bom, aí nós, como personal trainers, a gente pode se questionar, por que eu sou diferente, o que eu entrego de diferente para o meu cliente, para o meu aluno, que outro profissional não entrega. Se coloca na pele do cliente agora. Por que eu vou escolher o fulano de personal e não o ciclano? Só por causa do valor, de repente? Mas será que eles são iguais? Será que eles entregam a mesma coisa? A gente lembra que preço é um pouco diferente de valor, né? O valor que tu entrega para uma pessoa, né, é diferente dessa questão do preço. Bom, enfim, um segundo ponto, aliás, voltando um pouquinho, o que nós da Ativa podemos entregar para você de diferencial, né? Para você, personal trainer que quer chegar nesse objetivo de 10 mil por mês. O que a Ativa, o que a gente está apresentando esses conteúdos e está falando aí para você atingir esse faturamento de 10 mil? Bom, a gente pode entregar, na verdade, alguns diferenciais. Um deles é justamente você saber a teoria, a parte técnica de como trabalhar com um aluno idoso. Você saber, por exemplo, como periodizar o treino do seu aluno, né? Como fazer um planejamento, uma programação, né, de uma forma mais segura. Como você vai entregar resultado para o seu aluno. Como você faz uma avaliação física específica no aluno idoso. Será que é do mesmo jeito que você faz no adulto? Será que tem outros profissionais que fazem essa avaliação específica? Isso é um diferencial, né? Você saber lidar com um aluno, com um nicho específico, é diferencial. Não é aquele aluno que atende qualquer um que bata na sua porta, né? Tem outras situações, por exemplo, como fazer uma programação, por exemplo, de marketing, né? O que eu vou postar nas minhas redes sociais para atrair clientes para mim, como eu vou fidelizar. Todos esses são diferenciais que a Ativa vai passar para você, certo? Um segundo ponto que esse estudo fala é sobre plano de negócios. E aí, plano de negócios nada mais é do que um documento que aponta as estratégias da empresa. E pode ser uma empresa que esteja abrindo, recém-nascendo, né? Ou uma que já existe e quer implantar uma situação nova dentro do seu negócio. Se a gente for pensar aqui em estratégias, em organização, a gente pode dividir, por exemplo, na parte financeira. Como é que a gente organiza a parte financeira do nosso trabalho, de um personal trainer? Você faz isso? Você já parou para pensar nessa situação? Vou te dar um exemplo. A gente trabalhando como personal, obviamente que a gente tem lucro, né, vindo dos nossos clientes, dos nossos alunos. O que você faz com esse lucro? Você pega o dinheiro e coloca tudo dentro da sua conta? Você chega a separar um valor para investir na sua carreira, na sua profissão? Não faz isso? Pois é, essa é uma estratégia que você pode começar a fazer e vai te ajudar muito na sua carreira. Mas por quê? Porque esse dinheiro, esse valor destinado para a sua profissão, você vai conseguir investir nela. Vou te dar um exemplo. Você pode investir em uniforme para os seus alunos,
você pode investir na parte de marketing, você pode investir em site, né? Então, são situações que também vão diferenciar você de outro profissional. Fora a parte financeira, parte administrativa, por exemplo, aonde que se encaixa um personal trainer? Aonde que ele se enquadra? A gente falou ali do profissional liberal, né? Mas vocês sabem que até um determinado valor que você recebe, é mais vantagem você abrir uma empresa e não ser um profissional liberal? Vocês sabiam disso? Por quê? Porque as taxas de impostos que você tem que pagar como empresa, chegando num determinado ponto, determinado valor que você recebe, são menores do que um profissional liberal. Então, estratégias como essa, a gente vai passar para vocês no nosso curso. E são situações que, por vezes, ninguém acaba prestando atenção, ninguém dá conta para isso, né? Simplesmente recebe o valor do aluno, coloca na conta ali, na pessoal, e está tudo certo, né? Uma outra situação, ainda mais da questão financeira lá, como separar o valor que você recebe para que não fique junto pessoa física e pessoa jurídica. Aquela situação que eu mostrei, que eu falei antes, né, de destinar um valor para a empresa, é importante também a gente não misturar os valores. Destina um valor para a parte profissional, destina um valor para a parte pessoal, que é o seu lucro, né? Então são questões importantes. Bom, tem mais uma questão que é a parte de marketing. E aí, no plano de negócios, é importante a gente ter uma organização também em relação ao nosso marketing, seja ele em rede social, seja ele de forma indireta, no dia a dia, né? Como que seria o marketing direto? O exemplo que eu dei, por exemplo, de cada aluno seu ter uniforme. É um diferencial em relação a outros profissionais. Qual é o personal trainer que entrega alguma coisa para o seu aluno hoje em dia? É difícil a gente ver, mas você pode ser diferente, né? Em redes sociais, como vai ser a nossa organização em relação às publicações que a gente vai fazer para alcançar esse público que a gente espera? Quais conteúdos que a gente vai desenvolver, que hora do dia que a gente vai publicar, quanto que a gente vai investir nessa publicação para ter o retorno. Então, são questões aí que muitas vezes a gente não dá atenção, mas que são estratégias para a gente ter um faturamento maior ao longo do tempo. Bom, vamos a um terceiro ponto, então, do estudo que eu citei, mas relembrando, então, o primeiro falava sobre diferencial, o segundo, um plano de negócios, que era o documento sobre estratégias, né, a organização do nosso negócio, e um terceiro ponto agora é atenção ao mercado. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deve sempre prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, né? Daqui a pouco tem um aparelho, um acessório novo que surge e a gente pode utilizar nas nossas aulas, ou então uma metodologia diferente, né, que está começando no mercado, a gente pode aproveitar ela também e apresentar para o nosso aluno. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou proprietário de uma academia, né, e eu tenho conhecimento de todas as academias que tenho aqui no meu bairro, bem como eu sei mais ou menos o número de alunos que tem em cada uma e os valores que são cobrados. Isso é uma diferenciação também, por isso que a gente tem que estar atento ao mercado e ver o que daqui a pouco uma academia tem de diferente para outra, o que um profissional tem para ser um diferencial em relação a outro. Bom, o quarto ponto é adquirir conhecimento e capacitação. Isso é uma coisa que a gente está oferecendo para você também. A gente investir em conhecimento, em atualização, é fundamental para manter uma empresa, um personal trainer saudável. E um quinto ponto é de criar valor, entregar valor para o nosso cliente. Tá? Então, por exemplo, olha a diferença, comparando dois estilos de personal trainer, de profissional, tá? Eu pergunto para um profissional o que ele entrega para o aluno dele. E ele fala, não, eu passo exercícios para melhorar a condição de saúde dele. Ok, legal, né? Mas será que os outros não fazem isso também?
Todo mundo faz, o objetivo é esse, né? Mas agora chega no outro personal e ele fala assim, eu tenho como objetivo, ele entregou uma melhora de 30% na flexibilidade do ombro desse aluno. Poxa, olha a diferença, olha o valor que tu está entregando só na maneira de comunicar o teu cliente em relação aos teus objetivos e sobre o teu trabalho. Vocês conseguem perceber a diferença? Ou você pode ser mais do mesmo, aquele que faz o que a grande maioria faz, ou você pode ser diferente, né? Então a gente tem que aí ter alternativas, encontrar meios de se tornar diferente. E voltando lá naquele primeiro ponto lá, que eles apontam, que o Sebrae aponta, o diferencial. O diferencial é o ponto mais importante para a gente se destacar num meio que é tão concorrido como o nosso. Certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse assunto, vocês podem escrever aí para a gente, né, da Ativa. E em breve a gente vai estar lançando o nosso curso também e falando com detalhes sobre todas essas situações que a gente passa no nosso dia a dia e como você faz para adquirir mais experiência e conseguir atingir aquele objetivo que são os 10K lá no final do mês. É isso? É isso que a gente quer com vocês aí, ok? Valeu, fiquem com a gente e até a próxima.